Várias frequências foram criadas. Nossos programas foram chapados. Com um objetivo: obstruir a nossa frequência. Confundir a nossa audiência. 91.0. Uma frequência onde a imitação é proibida. Uma frequência onde a imitação é proibida. É proibida. Luanda tem dono. Despertar. Uma rádio inabalada. A imitação é proibida. Uma frequência onde a imitação é proibida. É proibida. Luanda tem dono. Despertar. Uma rádio inabalada. Sejam todos bem-vindos a mais um Ponto de Equilíbrio. Esta edição, a primeira deste quarto mês do ano 2025. É um prazer tê-lo do outro lado. E renovamos sempre a nossa vontade, o nosso compromisso de estarmos aqui para partilharmos as análises equilibradas dos nossos convidados. Antes de apresentarmos quem vai estar connosco, vale lembrar quem tem estado consigo nesse dia. A sonorização é assegurada pelo Caçulo. A responsabilidade da engenharia técnica é de René Agostinho. O comando da redação está sob responsabilidade de Claudemir da Costa. Está também na redação Aurébio dos Reis. E a voz que vai estar consigo na condução é o de Horácio dos Reis. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Agora sim, vamos saudar os nossos convidados nesse dia que vamos mergulhar naquele mês, este mês que é considerado o mês da paz. O país prepara-se para celebrar 23 anos desde a assinatura dos Acordos de Luanda, que colocaram um ponto final ao conflito armado, uma guerra que durou sensivelmente 27 anos. Então hoje vamos avaliar a reconciliação e a paz que nós temos. Que tipo de reconciliação nós temos? Que paz nós temos? Essa é a questão que vai servir de pano de fundo, de ponto de reflexão aqui dos nossos convidados. E a saudação vai ser por hierarquia de idade. O Dr. Riverde suponho ser o mais velho do time de hoje. Dr. Riverde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Eu possivelmente sou, embora não pareça, mas possivelmente. Boa tarde a todos. Possivelmente. O Frei Angalo não estará com ciúme. O Frei Angalo está do outro lado. São sentimentos que não sei nutrir. Então, Dr. Riverde, uma reflexão. A política portuguesa está bastante interessante. Vão novamente a voto em maio. O escândalo da empresa do primeiro-ministro cessante resultou na queda do governo. Há quem diga que foi uma espécie de uma artimanha política do PSD.
para forçar as eleições no sentido de alcançar a meta da maioria absoluta. Essas análises que são feitas têm alguma razão de ser, Dr. Rivardo? Sim, é um exemplo típico, mais um, de um fenómeno que agora se está a universalizar, também em Angola, como falámos na última sessão, que é o da judicialização da política. Está-se a tentar resolver casos políticos através dos tribunais. Tivemos ontem a Marine Le Pen em França, tivemos um caso que há uns tempos na Roménia, e o que o Luís Montenegro fez foi tentar inverter este processo. O que é que se estava a passar? Estava-se a cozinhar um caldinho para o pôr debaixo da alçada da Procuradoria-Geral da República. Claramente devia estar, aliás, salvo erro, o Procurador-Geral já tinha anunciado que estava numa coisa chamada um processo de averiguações, que é algo que não é criminal, é meramente ainda administrativo, para ver se há crime ou não. E então o que é que o Montenegro vai procurar? Vai procurar aquilo que se pode chamar a absolvição popular. Vai levantar o velho discurso, que é atual, a dizer que não são os juízes, não são os tribunais que têm que avaliar a governação dele, é o próprio povo. E então lançou-se efetivamente para eleições que, pelos vistos, vai ganhar, embora não com maioria absoluta, tanto quanto parece, pelo menos por agora ainda está hoje, ainda falta um mês e pouco, e com isso vai considerar que foi ilibado das eventuais suspeitas criminais. Portanto, foi, digamos, um golpe político para evitar a judicialização da política que está a acontecer por todo o mundo nos tempos de hoje. Muito obrigado, Frei Angalo. Seja bem-vindo mais uma vez, e o ponto de partilha, como serve sempre, como se diz, o prato de entrada nesta conversa, nesse ponto de equilíbrio. Bem, boa tarde aí, Horácio. Já saudei o nosso custódio, Zegama, o Dr. Ribeiro Chiplica, que está de volta, e os ouvintes aí da Rádio Despertar. O José Miguel não veio hoje? O Manuel José está aqui. Está aqui. Nosso Manuel José Miguel, Manuel José. Muito bem. Sim, então estão todos saudados. Na realidade, o meu ponto de reflexão entre várias coisas que nós temos são os extremos que nós estamos a ver hoje os extremos e a confusão que se vive a nível político. Nós temos hoje em dia o governo, digamos, o regime, aquilo nem mais governo, o regime trumpiano, que tem uma atuação mafiosa, usa métodos de máfia, que é ameaça, extorsão, coisa assim, e quando vai somando sempre insucessos. E também, nessa parte, hoje está a se universalizar exatamente essa guerra ao poder judiciário, como se, por exemplo, os tribunais fossem uma criação estranha, e quem é governo, portanto, deve estar livre dos tribunais. Portanto, isso está um pouquinho espalhado um pouco por todo mundo. Eu acredito que é uma coisa super errada, porque isto é sintomas de ditaduras que funcionam assim, portanto, não querem nenhum outro poder concorrente, querem poderes absolutos, como se o governo fosse o dono da verdade e de coisas. Portanto, a brincadeira que aconteceu em Portugal é mesmo brincadeira também, falta de seriedade e irresponsabilidade também dos nossos irmãos, porque, portanto, quando o governo não respeita os próprios tribunais, portanto, é um governo que não merece respeito, é um governo a ser coisa, vamos dizer. É preciso que as instituições do Estado tenham o equilíbrio necessário para que se mantenha uma democracia, porque do resto não é democracia, chegamos ao tempo daquilo que o comunismo socialista pretendia, que é anarquia, portanto. Isto é preocupante. No nosso país, voltando sempre olhando para o judiciário, temos a teatralização dos tribunais,
Portanto, os tribunais em Angola, ao contrário dos outros, portanto, são objetos para palhaçadas e teatros. E Frei, o Dr. David Mendes já respondeu essa expressão, dizia que os palhaços são quem não estavam a acompanhar, estavam a criticá-lo, ou seja, de uma forma muito direta devolveu a crítica que tem sido dirigida a ele e ao corpo de juízes e procuradores que estavam na primeira instância a tratar deste processo das 60 toneladas. Sim, sim, mas o David Mendes é daqueles personagens que você tem num país e você não pode dar muita importância, porque se você dá importância, desvaloriza o país, meu. Se voz de autoridade é o David Mendes num país, é porque o país faliu. Portanto, não se dá importância, se pode dar importância a um David Mendes. Não se pode dar importância a um David Mendes. Não, você se dá importância a um David Mendes. É que o país já acabou. O país virou brincadeira. O país está sem valor. Portanto, não é personagem com valor válido para uma nação. Portanto, isso. Ok, então esta é a sua reflexão. José Gama, seja bem-vindo. Obrigado. O seu ponto prévio. Bom, eu faria referência a um caso de um cidadão de nome Francisco Santos, que andou desaparecido. A família ele andou preso, a família andou a procurá-lo durante um mês. Os serviços prisionais não conseguiam dizer o que é que se passou com o senhor, até que, há poucos dias, um preso é que abriu o jogo à família, dizendo que fizeram desaparecer o preso. E, na sequência disso, os serviços prisionais fizeram sair um comunicado a dizer que o preso ficou, que o Francisco Santos adoeceu, teve uma doença crônica. Os serviços prisionais alegam que andaram a contactar a família e as diligências esgotaram-se e tiveram a iniciativa de enterrar o cidadão. Não dizem onde é que foi enterrado, se foi na vala comum, se atiraram os jacarés, não há nenhuma informação. E isso leva-nos a crer que estamos aqui diante de um crime, ocultação de cadáver, crimes contra os direitos humanos, de enterro sem o consentimento e sem o conhecimento da família. Num país normal, isso era motivo para convocar a Assembleia ou alguma entidade, notificar o Ministro do Interior e o chefe ou diretor dos serviços prisionais pelo desaparecimento deste cidadão. Como não se sabe nem a certidão de óbito, nem nada, então pode-se considerar que o cidadão, as autoridades fizeram desaparecer este elemento, o Francisco Santos. Gama, quando é que aconteceu isso e essa explicação, como é que está a ser vista pelo Ministério Público? Acho que essa pergunta vou colocar já aos 3 juristas que tenho aqui no painel, aliás 4, sobre essa a interpretação que se pode fazer desse escândalo que nessa altura está a ser tratado por debaixo da mesa. Não há informação nenhuma sobre o Ministério Público, como é uma família pacata, sem condições, e os agentes do Estado aproveitam-se disso. Só mesmo até para reagirem foi necessário uma pressão por parte da família que teve a informação por detrás, pela denúncia de um preso, é que os serviços prisionais no dia 28 de março fizeram sair um comunicado a informar que desfizeram-se do cadáver porque não conseguiram contactar a família. Isso não é verdade, porque a família andou um mês atrás do seu familiar, do Francisco Santos, e os serviços não conseguiam falar nada. Portanto, não se sabe o que é que eles fizeram, mas pode-se concluir que aqui cheira a crime, algum crime praticado pelos agentes, pelo próprio Estado angolano, né? Mas explicaram pelo menos porque o senhor estava preso. Estava preso. É essa pergunta que O senhor queria. estava preso na cadeia de Viana. Mas qual é o crime que era acusado? Não se sabe qual é o crime que era acusado,
nem os próprios serviços dizem isso, só dizem que ficou doente, teve uma doença crônica e que eles próprios Quando se tiveram a prende uma pessoa, não se iniciativa. faz processo. Como? Quando se prende uma pessoa, se mete uma pessoa na cadeia, não se faz processo. Os serviços deveriam informar isso tudo, mas não, O não comunicado foi informam. vago. Só dizem que pronto, que enterramos, não encontramos uma família e enterramos e ponto final. O assunto fica assim. Ok, Dr. Jaime, vou passar aqui pelo estudo do Dr. Jaime. Esse é um caso que estamos diante de mais um escândalo que efetivamente poderá, em, em países normais, poderia despoletar uma onda de demissões no Ministério do Interior. Boa tarde aos nossos rádio ouvintes, boa tarde aqui a todos os meus companheiros do painel. De facto, sempre que se trata da vida de uma pessoa, em princípio, deve-se procurar assacar as devidas consequências e perceber se efetivamente a morte do Francisco Santos foi uma morte natural, se foi induzida ou teve intervenção de alguém. Mas em relação à tentativa de contactar a família, eu penso que são desculpas que não colam, porque quando alguém está num estabelecimento prisional, em princípio há uma ficha que é preenchida com os dados do sujeito e tem os contatos dos parentes. Há um contacto principal, depois há um contacto alternativo, para caso surja alguma situação, para que os serviços prisionais possam então contactar a família. Um mês tentando saber do paradeiro do Francisco Santos, sem nenhuma resposta, e depois vem este comunicado dizer que não se conseguiu contactar a família. Os serviços prisionais tinham a obrigação, se houve efetivamente o erro de não fazerem constar os contatos dos parentes, fazer sair um comunicado nos órgãos de comunicação social, na televisão, no rádios, jornais, dizendo que não interessa a circunstância, mas que é um sujeito que esteve em reclusão, ou preventiva, ou já condenado, que infelizmente foi a óbito, com a fotografia do indivíduo. Então, se não foi feita essa comunicação, que é obrigação fazer essa comunicação, então como é que se justifica que andaram a tentar contactar a família e sem sucesso? Em princípio, estes funerais não são feitos. Quem conhece a Morgue Central de Luanda, a famosa Câmara 5, estão lá cadáveres com 30 anos. Cidadãos 30 anos, estão lá russos, cidadãos russos há 30 anos que estão lá. Eu, quando 30 está lá no já, porque eu tive aulas de medicina legal, um ano letivo, e durante um semestre tive aulas práticas de autópsia, outras coisinhas mais, então era frequência permanente na Morgue Central de Luanda. O Estado só faz o funeral, nessa perspectiva administrativa, depois de todas as diligências feitas para localizar os familiares. E essas diligências, Dito isso, Dr. Jaime, essas diligências incluem os comunicados na rádio, na televisão, nos jornais, em tudo. Quando não acontece, aí sim o Estado efetua o funeral do infeliz, e em cada cemitério há uma ala especial para o funeral desses indivíduos que são recolhidos na rua, que não se sabe o paradeiro dos parentes, os malucos, por exemplo. Então, há uma ala especial em cada cemitério para fazer estes funerais. E há um rigoroso registro. Então estamos diante de um escândalo e uma história muito mal contada. O próprio Ministério do Interior, por via dos serviços prisionais, tem esse registro. O governo provincial de Luanda, no caso em concreto, por via dos seus serviços que tratam dos cemitérios, também tem este registro, para que amanhã, caso os parentes apareçam e quererem então, querer dar um funeral digno, então cumprir com todos os requisitos legais para que a família possa então fazer a transladação dos restos mortais ou coisa assim, mas há obrigatoriedade de haver esse registro rigoroso. Noutras realidades, esse registro rigoroso inclui uma base de dados
das características genéticas da pessoa. Nós aqui ainda não evoluímos até aí, apesar de todo o investimento que se fez em sede do laboratório de criminalística para que a ciência genética em sede forense seja uma realidade, mas tem que se começar a construir esta base de dados. Não das realidades, há até esta base de dados. Para que amanhã, se alguém disser, eu tenho um parente que faleceu no sítio X, se algumas coisas coincidem, esse indivíduo vai fornecer material genético para poder comparar com aquilo que está registrado na base de dados. Portanto, fazendo fé nas palavras de José Gama, de que os serviços prisionais fizeram um funeral do indivíduo que morreu na cadeia, e porque contactaram a família, isso não colhe. Eu perdi um parente em circunstâncias muito estranhas também na comarca de Viana. Aliás, já a caminho sair da comarca de Viana, não chegou ao hospital. O indivíduo ficou doente, queixou-se da doença por algum tempo, não foi tratado. No fim, é que decidiram tirá-lo e o Dani morreu pelo caminho. Nós fomos fazer o funeral do Dani, no entanto, com esta dor. Então eu penso que tem que começar a procurar a humanizar os serviços prisionais. O facto do indivíduo estar em contradição com a lei não significa dizer que perdeu o direito à proteção da lei, à proteção do Estado. Não é por acaso que em sede constitucional o legislador constituinte decidiu, no artigo 1º, fazer condicionar a nossa independência, a nossa soberania, ao princípio da dignidade da pessoa humana, com o objetivo de criar um país solidário, justo, de concórdia e harmonia. Noutros termos, como diz o Melo Alexandrino, a Constituição da República de Angola coloca as pessoas no topo, com prioridade até sobre as ações do próprio Estado. Dr. Jaime, agora tem 30 segundos para o seu ponto prévio, porque este aqui foi com base naquilo que é a sua área de formação como jurista para fazer essa interpretação. Agora o seu ponto, tem 1 minuto para o seu ponto prévio. Olha, meu ponto prévio, nós estamos a falar sobre, vamos começar agora, né? Falar sobre a reconciliação nacional, 4 de abril, Dia da Paz, celebrar ali os acordos, os célebres acordos de paz. Mas nós temos a esquecer uma figura extraordinária que moveu-nos a todos para a luta pela autodeterminação. Dia 25 de março completaria mais um aniversário, Viriato da Cruz. Viriato da Cruz é, na opinião de muitos, o pai do nacionalismo angolano. Aquele que conseguiu, por via dos seus escritos, da sua intervenção, estimular e criar a necessidade da mobilização do povo angolano para a luta de libertação nacional. Os movimentos da esquerda revolucionária em Angola foram inspirados em Viriato da Cruz, independentemente da sua denominação. Então, Viriato da Cruz, noutras realidades, seria um indivíduo de estudo obrigatório na academia, com direito a uma estátua. Nós temos que perder o hábito de desvalorizar, vilipendiar os nossos heróis, as nossas grandes figuras. Viriato da Cruz, 25 de março de 1928, o indivíduo passou por aqui, deixou a sua marca e nós não conseguimos ter um momento de homenagem àquela grande figura do nacionalismo angolano. Doutor, nós estaremos aqui diante daquilo que muitos dizem sobre o MPLA de tratar com pouca dignidade aqueles que estiveram na gênese do seu surgimento. Viriato é uma figura emblemática e que o próprio MPLA está a cuidar de apagar os feitos desta grande figura. Não, é que a dimensão de Viriato da Cruz transcende o MPLA, de que ele é inspirador. Mas o MPLA não teria maior responsabilidade? E naturalmente tem essa responsabilidade particular. Tem esta responsabilidade particular. Porque o conjunto de movimentos que se fundiram para dar origem ao MPLA, 2 deles tiveram a pena de Viriato da Cruz. Viriato da Cruz escreveu o manifesto, escreveu os estatutos, escreveu o programa político. Viriato da Cruz, se fosse uma empresa, se o MPLA fosse uma empresa, seria o sócio fundador número 1, o ideólogo. Se fosse uma religião, ele teria a dimensão de um Buda, de um Jesus, de um Maomé. Então, Viriato da Cruz, Viriato da Cruz, ele tem uma dimensão que transcende a responsabilidade do MPLA. Então, eu penso que
Embora o MPLA tenha esta responsabilidade particular, mas eu tenho o direito a ter uma opinião independentemente da perspectiva do Sr. Frei. Não dizer mentiras. Tá bom, Sr. Frei, mentira se é a tua verdade, eu estou a falar a minha verdade. Não, meu caro, sim, mas sim, são pontos prévios do sim. Do MPLA e MPLA é Frei, deixa o Dr. Jaime concluir já. Não é assim, isso é que está a trazer a chamada pós-verdade. Não, Sr. Frei, respeito a perspectiva e os pontos de vista dos outros. Vieto da Cruz tem um espaço importante na história de Angola, mas não é Buda, não é Jesus Cristo. Olha, não. eu faço uma analogia, uma provavelmente analogia não percebeu. Fica dentro não, provavelmente não percebeu. Você é um Lúcio Lara. Do ponto de vista da dimensão, Viriato da Cruz é superior a Lúcio Lara. Não sei se onde você foi ler agora o Viriato da Cruz. Eu conheço o Viriato da Cruz, conheço as obras dele. Viriato da Cruz faz parte de toda uma geração, de fato, de personagens ligados àquilo que chama aquela nata inicial da intelectualidade angolana. Mas não é um extraordinário que ultrapassa todo mundo. Pronto, essa é a tua opinião. Cada um tem direito a ter uma opinião. A verdade aos jovens. Não, essa é a tua verdade. Podemos evoluir. Frei, vamos evoluir. Temos o ponto mais importante. Vocês esqueceram o Mário Pinto da Andrade. Eu estou a me referir do ponto de vista da dimensão. Há outras personagens, meu cara. Não faça isso. Não exagere. Não sei o que é que te mandaram dizer aqui. Tá bem, Sr. Frei, vamos respeitar a opinião. Vamos respeitar a opinião. Os Trump estão a fazer porcaria. Exatamente, respeito a opinião. Pronto, para terminar isso. A verdade tem que estar dentro dos limites. Frei, vamos já chegar assim. O que é que acontece? Então, para fechar, Dr. Jaime. Pronto. A verdade deve ser defendida com absoluto. Esse relativismo ético de se dizer tudo o que se pode dizer porque tem-se boca, não pode. Mas, Frei, é preciso também respeitar as opiniões, independentemente de não concordarmos com elas. É fundamental esse respeito. A verdade é preciso manter-se a verdade histórica. É preciso ater-se à verdade histórica sem exageros. É preciso evitar o perigo da história única, inventar personagens que não existem. Mas o Frei, acha que é justa a forma como o MPLA está a tratar essa personagem que faz parte da sua gênese? A gênese do MPLA é o Mário Pinto de Andrade. O Mário Pinto de Andrade foi escorraçado na chamada revolta ativa. Mário Pinto de Andrade viveu exilado até a morte, não foi valorizado. Mário Pinto de Andrade é um dos maiores intelectuais africanos, onde não chega. Vamos ver, se você vê na produção literária, na participação internacional, o Viriato da Cruz já teve seu movimento do MPLA. Muito obrigado, Frei. Muito obrigado, Frei. Vamos deixar o... Ele é o fundador do MPLA. Vamos deixar o Frei... Andrade, em 1961, estava ativo. Agostinho Neto nem sabia onde estava. Frei, é o momento nobre do Dr. Joaquim para concluir. Dr. Joaquim. Felizmente nós já estamos acostumados a essas saídas do Frei e, em princípio, nos acostumamos a lidar com elas melhor. Sim. Mas então, para concluir, repara uma coisa. Quando eu digo que o Viriato da Cruz ele transcende o MPLA, Viriato da Cruz é o único angolano que fez parte daquele movimento internacional de independência dos povos africanos e asiáticos. O único. Não é. Isso é uma mentira. Não é. Isso é mentira, agora, você não tem fundamento. O Frei não sabe, não significa dizer que não existe. Onde o Viriato da Cruz fez só. Qual é o movimento? Diz o nome do movimento e onde o Viriato da Cruz esteve. Frei, agora podemos deixar o Dr. Jaime concluir, porque temos... Não pode dizer mentiras, meu. Não sei o que é que eles mandaram. Pronto, Frei. Deixa o Dr. Jaime concluir, porque senão assim não saímos daqui. Eu vou respeitar a ignorância do Frei em relação a isso e encerro o assunto. Muito obrigado. Joaquim, você precisa de dormir Frei, vamos chegar ao conhecimento que tem da história. Frei, vamos amenizar aqui. Vamos amenizar. Eu vou respeitar a tua ignorância. Frei, vamos manter aqui
vamos manter aqui o equilíbrio. Não. Vamos manter aqui o equilíbrio, vamos aqui manter o respeito, é fundamental isso, para termos uma conversa saudável. Eu sei que é normal nos debates, mas há determinados pontos que devemos salvaguardar. Dr. Chipelique, é a sua vez, o seu ponto prévio. Eu dispenso o meu ponto prévio. Doutor Custódio, o seu ponto prévio. Doutor Custódio. Pois não, eu só iria um pouquinho na esteia daquilo que foi Um minuto. ponto prévio do José Gama, que é em relação às questões que envolvem desaparecimentos, porque nós temos que conectar essa questão que envolve ao enterro, ao funeral dessas pessoas. Faz-me espécime uma notícia que hoje foi publicada num dos jornais, em que aí em Luanda, no Quilamba, determinados, tanto um grupo de homens, o jornal diz, relata isso, né? Tanto foram pegos pela polícia sob a acusação de terem ocupado um terreno ilegalmente, ao que parece, e terem-no transformado num cemitério clandestino há mais de 5 anos, e que cobravam cerca de 4.000 kwanzas para funerarem uma pessoa adulta e 2.500 kwanzas para funerarem uma criança. Eu, muito sinceramente, quando eu vi essa notícia, eu fiquei tão chocado, tão espantado, e pus-me a perguntar, mas, afinal de contas, nós estamos aonde, né? Isso é um país, é uma selva, isso aqui é uma anarquia, como o Frei Angalo costume gosta de dizer, um país sem regras. Nós estamos a falar de tanto um cemitério clandestino na capital da província, portanto, no Quilamba. Como é que pessoas gerem, administram um cemitério há 5 anos, pessoas são enterradas sem que se cumpram os mínimos em relação àquilo que são os procedimentos administrativos, jurídicos, legais, para que alguém possa efetivamente ser funerado. E assim, simplesmente essas pessoas foram detidas, mas do ponto de vista daquilo que é a explicação que alguém poderia ter dado, eu não sei, a administração do município do Quilamba, enfim, eu só sei que eu estou até agora chocado por ter... Doutor Custódio, em Luanda, para quem vive em Luanda, sabe-se que aqui na capital há muitos cemitérios clandestinos. A questão que se coloca, onde é que está o poder público para controlar este mercado, este negócio dos cemitérios clandestinos que estão um pouco por toda a Luanda, principalmente nos municípios de Viana, Belas, Cacoaco, há alguns cemitérios clandestinos que já foram denunciados, mas a forma como são tratadas essas denúncias, aí são, como se diz aqui numa linguagem mais informal, são outros 500. Então, se para nós concluir, falamos, estamos a discutir aqui alguém que supostamente terá morrido há mais de 1 mês, e até agora os poderes públicos não deram qualquer tipo de explicação. E agora estamos a nos deparar com uma notícia como essa. E o que estás a dizer é que existem outros cemitérios da mesma natureza em Luanda. Então, a pergunta que todos nós devemos nos fazer é, afinal de contas, como é que nós estamos a gerir e administrar o nosso país, oh meu Deus do céu? Se pessoas desaparecem, são enterradas clandestinamente, significa dizer que essas pessoas... E aí tem um outro problema. É que o registro de nascimento comporta o nascimento, né? O registro de nascimento, o casamento, o divórcio e morte. Ora, se essas pessoas, partamos do pressuposto que elas foram registradas, se elas morrem e depois são enterradas clandestinamente, significa dizer que não se tratam os boletins de óbitos nas respectivas conservatórias dos registros civis. Então, assim, é um problema que deve suscitar uma análise muito profunda, um debate sério por parte da sociedade, porque isso não é coisa normal. Isso tem depois outras implicações do ponto de vista do censo, do ponto de vista até mesmo do próprio registro do processo eleitoral que nós costumamos aqui discutir. Então, assim, não é uma coisa normal
É preciso que nós Por isso paremos, é que é pensemos clandestino. e, de fato, tentemos saber, afinal de contas, por que essa inação por parte dos poderes públicos diante de uma realidade que está à vista de todos nós. Muito Essa é que é a obrigado. questão. Muito obrigado. Manuel José, Eu acho que eu fiquei um pouco comovido com a discussão entre entrou o Dr. os Jaime, Joaquins, com as respectivas aspas. os dois Por isso xarás, fiquei sem poder avançar. mas está Fiquei sem mesmo poder ultrapassado. avançar. Temos pouco tempo. Agora vou passar Sim, a palavra mas ao eu Manuel queria, José. Sim. em relação àquilo que o Gama se referiu e o que o Dr. Custódio está a dizer, o que eu vou dizer é o seguinte: não é novidade a nível dos serviços penitenciários, dos serviços administrativos, dos hospitais, esta prática de sepultamento. Agora, talvez por esse facto de se tornar mediático, por isso é que há esta aversão à situação. Mas quem conhece como funcionam as instituições, e sobretudo essas duas, é uma prática reiterada. Por isso é que, se olharmos bem para o comunicado dos serviços penitenciários, no fundo é uma confissão, porque não têm cumprido os procedimentos. Isto é há anos. Então é grave. Estamos Há diante de um caso há grave. processos, sobretudo quando olham para aquelas questões em que os arguidos não têm parentes próximos, alguns abandonam os seus parentes nos hospitais e na penitenciária. Eles fazem esse rastreio mínimo e verificam que não há e vão para o funeral administrativo. E talvez com esse caso isso consigamos de facto prevenir que noutras situações haja então um cumprimento Muito obrigado. do Muito procedimento. obrigado. Muito obrigado. Mas não é novidade, não é inédito isso. Muito Para obrigado. quem conhece. Muito Ô, obrigado. Chipilica, quero dizer que o problema é muito mais grave do que nós imaginamos. Exatamente, é. Mas aí tem outro problema também, que é que o Frengalo costuma de vez em quando, enquanto abordar aqui, que é a questão da banalidade da vida humana. Porque para nós africanos, não é? E o Frei costuma sempre abordar isso e eu concordo, a vida humana não transcende a morte e o desaparecimento físico da pessoa. Né? Se pessoas são enterradas assim, em valas comuns, sem que se dê o devido tratamento, enfim, oh meu Deus do céu, afinal estamos a fazer o que com o nosso país? É isso que eu coloco aqui no ar. E há outra situação também que se referiu o Dr. Jaime, em relação aos cuidados de saúde aos reclusos. Há, de facto, Podemos evoluir. Esse não é o tema, Chiplica, esse não é o tema. Esse é algo muito sensível de vida. Já Tem tido tratamos. situações de que os reclusos estão doentes. Aquele procedimento, a forma aquelas desumana condições como mínimas as pessoas reclusas são tratadas, é isso que quer dizer. Não percebi. A forma pouco humana que são tratadas as pessoas que se encontram nas unidades penitenciárias um pouco por todo o país. Sim, ainda há uma semana levou-se um senhor, um jovem, aí na penitenciária do Cavaco, em Benguela, numa situação que você olha para ele e percebe que não sei se vai voltar vivo. Okay. Então há essa situação de se agir, conforme o doutor Jaime também se referiu, quase no último instante, no último suspiro. Pensamos que tem que haver um melhor acompanhamento entre as condições sanitárias ou médicas dos serviços penitenciários e também os hospitais. Esse mecanismo tem que funcionar, em vez de esperarmos muitas vezes a gravidade da situação. Mas tem também outras situações que depois vão ter que ser complementadas, como a própria alimentação, que é distribuída de forma geral. Portanto, você se tiver alguma especificidade na alimentação e não tiver daqui fora um acompanhamento familiar ou de outras pessoas, está sujeito a comer o que servirem. Tá bem? Então, obrigado. Obrigado. O assunto é tão sensível. É muito sensível que poderíamos hoje consumir todo o tempo a fazermos abordagens desse tema. Manuel José, começo por ti. Vamos celebrar 23 anos de paz no próximo dia 4 e hoje podemos caracterizar a nossa paz, e a nossa paz não está desassociada à questão da reconciliação. Como seu ponto introdutório, por onde começaria a sua abordagem? Eu vou direto, dispenso as introduções, enfim. O caro Chipilica está mesmo sensível. Né? Imagina que o indivíduo cá fora, né, que não está em conflito com a lei, já está comendo lixo, não imagina o indivíduo que está dentro.
É só para animar um bocado. Mas eu vou começar eu fui ver a propósito do 4 de abril e fui procurar em dicionários, os mais modernos, os mais recentes, de língua portuguesa, para ver o termo paz. E há uma que diz assim: paz é um estado de tranquilidade, harmonia, ausência de conflitos ou violência. Pode ser vivenciada em vários contextos, como pessoal, profissional, familiar, com amigos ou globalmente. Há ainda outra que diz que a paz é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitação. Derivada do latim pacem, e pode referir-se à ausência de violência ou guerra. Para dizer o quê? Eu acho que o processo que nos levou a esta efeméride, a esta data, devia ser revista. Eu acho que a designação não devia ser Dia da Paz. Devia ser dia do fim do conflito armado. Porque paz, como vimos nessas definições, algumas, vai para além disso mesmo. Portanto, porque o indivíduo que tem fome não tem paz. Então, é um insulto até chamar paz a quem tem fome. E então, acho que deviam mudar esse conceito, porque, na verdade... E aquilo que nós vivemos num estado se você já definiu mal aquilo que aconteceu, tudo o resto vai dar errado mesmo. Vai dar errado. Fico por aí. Doutor, que paz nós temos e se podemos atualizar o processo de reconciliação em curso no nosso país? É que juntas a palavra paz, a palavra reconciliação. Entretanto, se olharmos para o histórico do país, é só observarmos quem proclamou a independência. A proclamação da independência, não obstante ter existido o acordo de Alvor, que permitiria a eleição após a proclamação, devolver o poder ao soberano, que é o povo. Portanto, desde 1975 até agora, temos um governo ilegítimo. Primeiro, com a usurpação da independência, a proclamação de forma unilateral, mesmo depois dos acordos de Bicesse, de 31 de maio de 1991, depois com o protocolo de Lusaka, 20 de novembro de 94, e depois o memorando de Luena, 4 de abril de 2002, depois fomos envolvidos em eleições de 2008, 2012, 2017, 2022. Todo esse percurso podemos concluir sem receio algum de que não temos um governo legítimo, um governo soberano, porquanto os próprios processos eleitorais que instituíram o governo que hoje temos não foram transparentes nem justos. Portanto, nós temos esse problema. Com este problema de governo ilegítimo, fica difícil perceber o passo seguinte, que é a reconciliação nacional, porque um governo não constituído com a soberania do povo, um governo constituído pela força da lei e do poder manter-se como quiser,
instrumentalizando as instituições, manipulando a imprensa, é só olharmos o percurso, o período eleitoral, em todas essas fases que nós avançamos, como efetivamente o poder instituído, diríamos, instrumentaliza as instituições. Ora, se não temos um governo legítimo, então podemos falar que é vantajoso entre nós é apenas o calar das armas. Isto, obviamente, estamos todos em consenso que não há mais guerra. Mas a paz, na outra perspectiva, já não temos, e a reconciliação continua a ser adiada. E ela agudiza-se no período eleitoral. É se olharmos que estamos já para 2027 e como as coisas estão a acontecer, portanto, não há um clima, não há um clima efetivo de paz, e pior ainda falarmos em reconciliação nacional. Então são bem distantes da nossa realidade. Sim, só quando tivermos um governo legítimo, quando o poder for devolvido ao soberano, e o soberano participar em eleições livres, justas, e as instituições afins conduzem um processo eleitoral que colaboram para a efetivação do processo eleitoral, cumprirem efetivamente o seu papel constitucional e legal, aí sim poderíamos falar já do passo seguinte, que é da paz fora das armas e também do processo de reconciliação nacional. Fora disso, vamos continuar nessa situação. E mais, temos o discurso, e para terminar, o discurso do vencedor. Portanto, parece-nos, e ficarmos atentos aos discursos, sobretudo dos dirigentes do MPLA, parece que a paz nos foi oferecida, nós o povo. E como eles foram que nos ofereceram, fazem do que os recursos do país como entenderem. Nós somos os coitadinhos e estão a nos ajudar. Infelizmente dá essa sensação, e por conta disso estamos na situação que nos encontramos. Frei, fica também com essa impressão dessa leitura feita pelo Chiplique Eduardo? Olha, em Angola nós falamos de reconciliação nacional, mas nunca nos perguntamos a reconciliação de quem com quem, ou entre reconciliação entre quem e quem. Isso, eu acredito que esse é um detalhe muito importante. Portanto, se é preciso reconciliação é porque há um conflito. Mas esse conflito é com quem? Quem é que precisa reconciliar-se com quem? Isso é uma coisa. E depois, para que haja reconciliação, não é isso? E a primeira coisa é o reconhecimento dos pecados, é o reconhecimento dos erros. Portanto, e a reconciliação baseia-se na verdade dos fatos, na história. Então, se nós não precisarmos bem, quando falamos de reconciliação, estamos a falar de reconciliação de quem com quem. E com o quê, por exemplo. E depois, aqui é outro detalhe super importante, é que quando se fala de reconciliação, portanto, a reconciliação, ao lado da reconciliação está o perdão. Está o perdão, portanto. Mas o perdão não significa eximir as pessoas da responsabilidade. Ok. Nós temos o exemplo da África do Sul, que a África do Sul, no fim, digamos, entre comas, do apartheid, criou a Comissão de Reconciliação e Verdade. A mesma experiência fez o Ruanda. O caminho no Ruanda continua a se fazer, é difícil. É porque é um caminho difícil. Nós em Angola, portanto, vamos criando comissões fictícias, como o Civicop, ok? Que não servem absolutamente para nada, porque era preciso aqui uma reflexão de humanidade, de ver quais são os pontos dolentes da nossa história. E nós, primeiro, eu acredito que em Angola precisamos de uma espécie de reconciliação com a nossa própria história. Isso começa desde aquilo que chamamos colonialismo, entra no período da responsabilização também de quem cometeu crimes. É preciso responsabilizar, porque o perdão não significa desresponsabilizar. Eu sempre digo assim, a infinita misericórdia de Deus não elimina o inferno. Portanto, quem cometeu erros deve ser responsabilizado,
porque o serviço de redenção e de remissão passa pelo reconhecimento dos pecados, pelo reconhecimento dos erros. Portanto, aqui nós não temos claro, nunca temos claro, quando falamos de reconciliação nacional, de que é que estamos a falar. Estamos a falar do problema do MPLA e a UNITA. Isto é problema nacional ou problema de duas fações? Ok? É um problema de duas fações. E quais são os passos efetivos que se têm dado se o problema está entre as duas fações? Porque o povo angolano, aqui tiro, o povo angolano que representa a nação, nesse percurso histórico foi sempre vítima. Foi vítima no tempo colonial, o povo foi vítima na guerra civil, o povo continua vítima agora, sempre à margem. Nesse processo de reconciliação, o povo entra, em que parte? Portanto, quem são os prevaricadores que precisam de se reconciliar? Precisam reconciliar-se com o quê? E nisto devem ser esquecidos os crimes? Ou os crimes devem ser perdoados, mas as pessoas devem ser responsabilizadas. Isso aqui, esse é o detalhe que eu acredito que precisamos aprofundar quando falamos da questão da reconciliação nacional. Depois, termino aqui de dizer, e aí eu concordo absolutamente com o que dizia hoje estou a confundir, Miguel, como é? Manuel José. O Manuel José, portanto, nos sugere um conceito. O que é que nós entendemos por paz? Ok. Que é para, portanto, dizer que temos paz. Não existe paz sem justiça. Esse é simplesmente o elemento que eu queria adicionar. Portanto, onde não há justiça, não há paz, porque os caminhos da paz são os caminhos da justiça. Doutor Riverde, mas antes de passar por si, vou chamar o Chiplique Eduardo. Aliás, o José Gama. José Gama, que tipo de paz nós temos? Já foi aqui caracterizada a paz que nós vivemos. Será que continuamos a ter um país com dificuldade de aceitar que somos um Estado a viver uma paz e que precisa efetivamente de se reconciliar, de aceitar as diferenças e de enterrar aquilo que marcou o longo conflito armado? Sim, porque nós tivemos uma paz que foi e é definida pelo calar das armas. E é uma paz que está ainda incompleta, porque faltou a componente de juntar as pessoas, faltou a componente de se fazer justiça, e isso passaria também por uma comissão de verdade e reconciliação para estudar formas de como é que os angolanos poderiam se reconciliar. Por exemplo, a África do Sul teve um modelo de uma comissão de verdade e reconciliação, teve um modelo que pode servir de exemplo. Por exemplo, quando eles criaram este modelo, procuraram usar os mídias, a comunicação social, passavam novelas em que os casais, um era branco, o outro era negro. Estávamos numa sociedade altamente racista e aquilo ajudava, de facto, as pessoas a familiarizarem-se, a verem casais de negros e negros e brancos, ou negros e brancas, nas novelas. No caso de Angola, não temos novelas em que aparece um elemento da UNITA ou um elemento do MPLA juntos, etc. Nós temos uma comunicação social que discrimina as entidades, as estruturas que não são do partido no poder. Então, a nossa comunicação social também contribui para a hostilização, para que nós tenhamos uma paz que é aquela que se diz ser a chamada paz negativa. É o que Angola tem. Porque a paz positiva é aquela, segundo estudos de um sociólogo norueguês, é aquela que, a paz positiva é aquela que, a semelhança do que acontece na Europa, ela tem a paz e a paz também na mente das pessoas.
No caso de Angola, é negativa porque Angola, Moçambique, porque ao calar das armas, mas o discurso de guerra, o discurso de violência está sempre patente na cabeça dos dirigentes, da população. Qualquer coisa recorre sempre à violência verbal. Ela só não há violência física, só não há violência pela via dos factos, mas as pessoas, toda a forma de pensar da sociedade é por via da violência. A manifestação, como é que o governo reage? Por via da violência, reprimindo, porque ele alega sempre questões de segurança, porque ele acha que essa manifestação vai atentar contra a minha segurança. Então ele reprime. Vamos para as eleições, o governo o que é que faz? Via CNN, faz-te uma campanha de publicidade a apelar às pessoas para votarem pela paz. Quer dizer, já temos paz há mais de 20 anos, mas o governo ainda vai te dar uma mensagem a dizer que a própria CNE a votar pela paz. Quando tu estás a votar pela paz, ele está a emitir o subentendido de que o inverso da paz é a guerra. Quer dizer, não vote na guerra. A guerra são aqueles, vote na paz. Porque as autoridades procuraram cimentar uma ideia de que há um partido da paz e há um partido da guerra. E a própria CNN nas eleições faz campanha para o partido da paz, dizendo vote pela paz. Então, passados 20 anos ou mais de 20 anos, nós, para além de estarmos com uma paz negativa, ainda temos uma paz que Mas, é carregada Gama, de não é violência. também uma questão de estratégia de manutenção do poder? Sim, porque até pouco tempo, veja lá, qualquer coisa ele diz, não, o outro quer dar um golpe de Estado. Golpe de Estado é o quê? É violência. Nós não estamos a ver assistir em Portugal, em França, Espanha, África do Sul, de acusar o outro de golpe de Estado. Ele vai sempre, a solução dele que ele tem é sempre uma solução de violência. Tudo o que o outro vai fazer, ele sempre resolve na base da violência. Que a UNITA quer fazer isso, que o Bloco quer fazer isso. Tudo é violência. Então, é uma paz negativa. Nós precisamos agora de migrar Para uma para a paz positiva. positiva. Ok, muito obrigado. Doutor Jaime, a sua vez, aqui estamos a olhar para as leituras que já foram feitas pelos demais. O que é que gostaria de acrescentar? Acha que esse bem, que é dos mais importantes que qualquer Estado pode ter, que é a paz, continua a ser, a entrar na fórmula política como forma de manutenção, continua a ser um instrumento de chantagem, um instrumento de subjugação, de humilhação, daí a dificuldade de termos um país verdadeiramente reconciliado. Ok, sim. Há questões que nós temos que respeitar sempre o contexto histórico. E nós partimos de uma premissa de paz e reconciliação, onde não discutimos as questões de fundo, aquelas que estiveram na base dos nossos desentendimentos, que levaram-nos à guerra em 1975. Em princípio, havia uma certa unidade entre os movimentos independentistas, e pouco tempo depois guerrearam-se entre eles. Perdeu-se muito mais tempo na guerra entre os três movimentos do que efetivamente combater aquilo que era o inimigo comum, o regime colonial português. E este desentendimento esteve na base da construção do nosso Estado, enquanto esse ente soberano. Continuou-se com os descontentamentos, desentendimentos, como a trégua que resultou de Bicesse, e aproveitou-se a morte em combate do Dr. Savimbi para se negociar a paz, como diz Dr. Alcides Sacala no seu livro Memórias de um Guerrilheiro. Só que eu penso que deve-se compreender que os principais atores que estiveram no comando da beligerância armada são os mesmos que estão no comando das contradições políticas. A luta armada, ela foi transferida para um novo palco, para um novo cenário, para uma nova forma de contradição, através da política.
Eu sou daqueles que acredita que um processo de transição geracional vai trazer-nos efetivamente uma nova perspectiva de paz. Ele é um facto, houve o calar das armas. Mas, no entanto, aquelas relações de suspeição que resultam das contradições que originaram a guerra, elas continuam lá no fundo. Então, eu penso que, à medida que o tempo vai passando, os atores tradicionais vão se retirando da cena política, vão entrando novos players que não têm motivos de inimizades particulares, que não andaram aos tiros, que não andaram ao comando para os tiros uns aos outros. Aí sim nós sentiremos que esta paz que se quer, que foi aqui dita, né, que é a paz dos espíritos, dos comportamentos, das atitudes e tudo mais, será um facto. Repare que os grandes generais de um lado e do outro estão na ativa. Uns já reformados passaram para a política, de um lado e do outro. Então, aqueles sentimentos, de algum modo, eles persistem, resistem. Acha que há alguma certa dificuldade de sanar os elementos antagônicos que levaram ao conflito armado? Há uma geração que já não vai mudar. Já não vai mudar. Os dois principais players políticos em Angola, que de algum modo que andaram nessa contradição, né, que terminou em 2002 com a morte do Dr. Savimbi em combate, e continuam na ativa. Então, um processo de transição geracional vai permitir isto. E repara só, à medida que o tempo passa, nós vemos que os novos políticos têm mais facilidade de lidar entre eles, de discutirem as ideias sem lembrarem a guerra. Têm mais facilidade de fazer isso. Dr. Jaime aqui tem uma apreciação diferente, em que, por exemplo, acho que foi na semana passada onde falámos um pouco da existência ou não de uma classe política em Angola. Os jovens abraçaram, encarnaram o discurso dos mais velhos e chegam a ser mais intolerantes. Que alguns jovens estão como disse o Frei, né, na teatralização. Por que eu digo que estão na teatralização? Eles precisam assumir um certo personagem de rigor, de intolerância, para se encaixar no perfil político dos mais velhos, porque eles querem lá estar. Então, se o mais velho pensa daquela forma, ele entende que na minha ação, nas minhas atitudes, meu comportamento enquanto político, eu tenho que ser um micro mais velho, agir tal como ele gostaria que eu agisse, agir tal como ele agiria se estivesse na posição dele. Mas de noite vais ver, os jovens que perante os mais velhos se antagonizam, de noite estão juntos na discoteca, estão juntos na festa, estão juntos na diversão. Estão a ver entre os mais velhos? Não, mas perante os mais velhos, ele tem aquela atitude rude. Mas os mais velhos, essa geração então, que viveu o conflito. Essa geração precisa, ao longo do tempo e dentro de um processo natural, sair da política ativa e deixar o espaço para os mais novos. Porque é uma geração que já não vai mudar a forma de pensar. Eles foram talhados para ver no outro o inimigo. O calar das armas não mudou a forma como cada um foi ensinado a ver o outro. Infelizmente. Então, esse é um processo que vai começar a ganhar uma outra dimensão à medida que se verificar essa transição geracional. Vamos ver aqui dois elementos concretos. O Dr. Samakuva tratou de preparar a UNITA para a luta democrática. Vamos dizer, urbanizou a UNITA como um partido político. Fez a parte dele. Entrou agora um Gerardo Alberto Costa Júnior, que também trouxe uma outra perspectiva. Nota-se uma UNITA diferente. Uma UNITA diferente. Dr. Savimbi, uma UNITA diferente. Dr. Samakuva, hoje tem uma UNITA diferente. Uma UNITA mais inserida na sociedade civil. Uma UNITA que conseguiu penetrar nas universidades. Uma UNITA que está diferente, está moderna. Eu acredito que amanhã, quando ele for substituído, alguém também vai trazer uma outra perspectiva e ir aos
poucos preparando a E UNITA. no MPLA, o que é que se verifica? Há essa transição, o MPLA de José Eduardo Santos e o MPLA de João Lourenço, o que é que tem de comum e de diferente? Há uma transição geracional no MPLA nesse momento. Nota-se que muitos jovens estão a ser projetados para serem os líderes do futuro. E o presidente João Lourenço disse que essa transição geracional ela tem que passar por um processo de preparação dos jovens. Vamos preparar os jovens para o processo de transição geracional. Então eu vejo os dois principais partidos preocupados com isso. De um lado, o presidente João Lourenço assume isso publicamente, que vamos ter que preparar os jovens para esta transição, e do outro lado vê-se também um Geraldo Alberto da Costa Júnior, de algum modo, a dar à UNITA uma nova perspectiva de política. Então, eu penso que a paz e a reconciliação nacional não vai ser como num software. A gente faz um enter, faz um clique e automaticamente a coisa mudou. Porque foram mais de 30 anos de confrontação. A confrontação não começa em 75. Na década de 60, MPLA, UNITA e FNLA já estavam em confrontação. A FNLA desiste a meio dos anos 80. A UNITA continua. Isso termina em 2022. Mais de 30 anos de confrontação. Quer que aquelas pessoas que nos anos 60 já estavam com armas na mão, a guerrear-se entre elas, de repente mudam a forma como encaram o outro. Então, um processo de transição geracional vai permitir que a paz e a reconciliação nacional, que neste momento temos, pelo calar das armas, vai permitir aqui a construção de um ambiente político diferente. Muito obrigado. O Dr. Rui Verde vê à distância e é um atento e estudioso aos fenómenos políticos, económicos e não só do nosso país. Que leitura pode fazer do processo de paz e de reconciliação em curso no país? O porquê que continuamos com um país onde as partes ainda vivem com uma certa desconfiança, onde o discurso de guerra ainda faz parte da estratégia política? Como perceber isso, Dr. Rui Verde? Bom, como disse, eu estou de fora, portanto para mim é mais fácil falar para os meus colegas todos e, portanto, perdoem-me alguma imprecisão. Mas o meu ponto de vista é o seguinte: o que se tratou foi efetivamente de uma guerra que uma parte ganhou e outra perdeu. E esse é um facto. De facto, que na realidade o Eduardo Santos tentou camuflar com aquela ideia do arquiteto da paz, tentou adormecer um bocado as pessoas para isso, mas esse é um facto. E o que se passou numa primeira fase, que eu julgo que ainda estamos agora, não é conciliação, é o que eu chamo de reintegração. Foi a integração, a entrada daqueles que perderam nos vários aparelhos de Estado, no aparelho político, no aparelho económico, no aparelho social. Mas debaixo da alçada ou do chapéu de chuva de uma guerra que uma parte quis ganhar e ganhou e agora não quer perder. Acho que esse é um facto indesmentível. Obviamente que o tempo aqui será o grande mestre. Será a pouco e pouco que as coisas mudarão e, a meu entender, mudarão com 2 ou 3 sintomas formais, e agora fujo um pouco para o direito e para a política, poderão de facto anunciar a reconciliação que se segue à reintegração. A reintegração, na prática, no essencial, está feita. A reconciliação é que só, eventualmente, agora estará a começar. E o primeiro aspecto é, obviamente, a Constituição. Tem que haver uma Constituição que seja consensual, que não seja o resultado apenas da vontade de uma das partes, mesmo que seja a vontade democrática. Neste aspecto, não é relevante. Tem que ser uma Constituição para durar. E as votações, como sabemos, em 2008 foi uma, em 2022 foi outra. E em 2027
poderá ser outra, apesar do pessimismo aqui de muitos dos meus colegas. Mas, enfim. Portanto, o primeiro ponto para qualquer reconciliação é uma nova Constituição em que a larga maioria dos partidos, e aqui vamos chamar os nomes, a MPL e a UNITA, estejam de acordo. Esse será, digamos, o ponto zero da reconciliação. O segundo ponto é mais um ponto de, chamemos assim, psicologia coletiva, ou psicologia política, é quem está no poder não ter medo de deixar de estar no poder. Agora, a ideia, e também não vale a pena dizer que será diferente, é que quem está no poder tem medo que, se vier o outro partido para o poder, lhes aconteça o mesmo, percam, vão perder as suas benesses, vão perder as suas vantagens, quem sabe vão parar à prisão. É esse medo. Pode ser meramente uma questão psicológica, ou uma questão sociológica, mas existe. Enquanto esse medo não desaparecer, essa tal reconciliação não funciona. O terceiro ponto que muitos meus alunos e antigos alunos angolanos me dizem, de forma provocadora, é uma espécie de extinção dos partidos políticos principais, como agora estão, e a sua refundação ou a renovação sem serem partidos de guerrilha ou partidos de independência. A minha opinião, o Adalberto Costa Júnior tentou fazer isso com a FPU. Como é que se diz? FPU. FPU. Tentou criar um novo partido, não fosse meramente, aí alguém já referiu, se tornasse uma UNITA urbana, mas que não se fosse meramente uma UNITA urbana, mas um novo partido que incluísse a UNITA e, por exemplo, os intelectuais do Bloco Democrático, e há lá muitas pessoas extremamente capazes, e depois a questão Chico Buco, mas isso é outra questão, mas enfim, se alargasse e desse imagem a um novo partido que não fosse aquele velho partido da guerrilha e da independência. O MPLA nisso até agora falhou, fala na renovação geracional e é um bom ponto, mas falha em alargar e em tentar refundar-se, mas ambos os partidos, e a UNITA percebeu isso, precisam dessa espécie de renovação, fundação, nunca saber como te chamar. Eu julgo que estes três aspectos simbólicos, uma nova Constituição com o acordo de todos, o perder o medo de deixar o poder, mas perder efetivamente, não é depois de deixar irem para a prisão. E novos nomes, novas estruturas para os partidos, um bocadinho à semelhança do que a FPU fez, são muito importantes para a tal reconciliação. Que se precisa. Muito obrigado. Se tornar efetiva. Muito obrigado. Doutor Custódio, é político, é jurista. Ainda se justifica nós assistirmos em Angola alguma dificuldade de termos uma paz minada, uma paz desconfiada, onde as partes continuam com dificuldade de perceber que os tempos são outros? Certamente, porque há um elemento fundamental, a meu ver, que habita completamente equidistante dos principais, no caso em específico, eu digo sempre, né, dos principais líderes que governam este país. Se notarmos, ontem foi realizada uma reunião, tanto do Comitê Central. Eu não sei se vocês tiveram, tanto se dedicaram algum tempinho para analisar o conteúdo do discurso proferido pelo presidente lá nessa reunião. Há dois trechos que para mim foram fundamentais. Um, por exemplo, é quando ele falou que tanto vamos comemorar com alegria, júbilo, com os olhos virados para o desenvolvimento econômico e social do país, depois de termos definitivamente ultrapassado a guerra prolongada contra os inimigos externos, né, e construído a paz. Aí eu parei e pensei comigo, de que inimigos externos é que o presidente João Lourenço esteve a se referir? Né? Então, assim, se não há verdade na forma de abordagem da realidade do país, passados 23 anos, fica muito complicado falarmos em reconciliação. E depois há um outro trecho que ele fala também sobre
A pátria reconhece os feitos daqueles que, em circunstâncias difíceis e perigosas, sem esperar por qualquer tipo de vantagem imediata ou recompensa, levaram a cabo ações que contribuíram não só para o derrubo do colonialismo, mas também para o alcance da paz. Então eu paro e penso, mas que tipo de paz é que o presidente João Lourenço fala se passados 23 anos nós temos hoje aquelas pessoas que se debativeram para que nós alcançássemos a tal bendita paz da qual ele se refere, se muitos desses ainda encontram-se a ver no ostracismo. Eu tenho um tio que ficou 9 anos em Mavinga, mas hoje meu tio é pobre, não tem nada, anda por aí mendigando, mesmo tendo sido antigo, tendo sido tanto militar, desmobilizado. Na época que foi feito o recadastramento, eu não sei onde é que ela andava também, acabou perdendo. E hoje ele anda por aí totalmente esquecido no ostracismo. Como meu tio, existem milhares e milhares de ex-militares que encontram-se também nessa mesma situação. Então, assim, é preciso que quem fala em paz tenha a capacidade de olhar para essa realidade. Eu não consigo falar em paz, Horácio, quando eu ando pelas ruas da cidade, pelas portas dos hospitais. A semana passada eu vi uma cena que me chamou muita atenção. Eu vi um jovem paraplégico a rastejar na cidade do Sumbe, no centro da cidade, a atravessar a rua, completamente se arrastando. Eu olhei para aquela cena, eu falei, não é possível falarmos em paz, não é possível 23 anos de paz, não é essa Angola que nós, de fato, tanto lutamos e desejamos para o nosso país. Não é possível falarmos de paz quando um determinado partido político vai realizar uma atividade numa província e chega nessa província, tanto os hoteleiros, os detentores de restaurantes e similares, negam-se com pronto pagamento. Né? Portanto, vão pagar. Né? E os detentores, tanto dessas propriedades, negam-se a alojar determinados membros de um partido sob a alegação de que vão lutados e assim por diante. Então, não há que se falar em paz num país quando não há saúde, quando o desemprego está em alta, quando 80% da economia ela é informal, quando o país está endividado em mais de 65 mil milhões de dólares. Olha, quando a guerra terminou em 2012, a dívida pública angolana toda, interna e externa, não ascendia, não chegava nem sequer a 20 mil milhões de dólares. Ora, passados 23 anos, a nossa dívida hoje é 65 mil milhões de dólares, ou seja, cada angolano deve ao estrangeiro cerca de $1.600 ou 1.700 euros. Eu não consigo vislumbrar paz numa realidade, num contexto assim, onde tanto algumas determinadas personalidades são impedidas, por exemplo, de chegarem na mídia, são combatidas à exaustão. Então, assim, eu muito sinceramente, não há paz, não há paz ainda no nosso país, justamente porque falta um elemento essencial na minha visão, que é verdade. Verdade. Enquanto Obrigado. não houver verdade nas almas das pessoas, nós nunca vamos ver um país, como disse Frengalo, em que haja justiça. E o fruto da justiça é a paz na cidade. Se não há justiça, esqueçamos. O resto vão ser só discursos, faz de conta, mas na realidade mesmo do povo, sobretudo, infelizmente, ainda não há paz. Eu vou apelar à vossa capacidade de síntese, porque já estamos na curva decrescente, ou seja, estamos perto do fim do nosso programa. Frei Angalo tem este lado de perceber alguns fenómenos pelo lado espiritual. Há quem diga que também a Igreja está a falhar no seu trabalho de purificar as mentes. O que é que se deve fazer para que tenhamos mentes que possam aceitar que somos um país, somos irmãos e estamos condenados a viver juntos e a partilharmos os desafios e todos trabalharmos para a construção do país que pelo menos oferece as oportunidades para todos? Isso é verdade. Vamos, se um país que se diz de maioria cristã e nós temos os problemas que temos continuamente, né, problemas de injustiça, de corrupção, de mortes
de mortes, como a que se falaram no início, sem, digamos, sem nenhuma consideração, é porque a igreja, na sua missão, eventualmente, também falhou. E, e é preciso ter coragem de se dizer isso, que a própria igreja precisa de fazer aquilo que nós chamamos de exame de consciência. Exame de consciência, verificar onde falhamos, mas fundamentalmente eu acredito que a grande falha da igreja, já que estamos a falar da igreja, é talvez o medo. Tá? Não temos a igreja é profética. Profecia é anunciar e denunciar. E nós, ultimamente, o que se vive no mundo atual, no mundo moderno, no mundo chamado pós-moderno, nós vivemos a era dos pós, a chamada era da pós-verdade, a era da pós-democracia. E na era da pós-verdade, o que é que nós temos? E é aí onde, digamos, que eu sou um pouquinho radical nesse aspecto. Na era da pós-verdade, a verdade objetiva e os fatos contam pouco e se apela ao emocional. E vivemos numa era do individualismo. E essa coisa vai entrando também em muitos círculos religiosos, em muito pensamento, sobretudo digo um pensamento cristão. Portanto, existe uma espécie de relativismo conceitual e ético, com a ideia de que se tem que respeitar tudo que se diz e tudo que se faz. E assim você, por exemplo, em Angola tem uma proliferação de seitas e verdades, pastores e pastorinhos, e, portanto, ninguém diz nada a ninguém porque tem que se respeitar o foro religioso. E então, a própria verdade cristã, vamos dizer, só mesmo dentro do próprio cristianismo, acaba sendo confusional. Sobretudo, por exemplo, hoje, aposta-se muito a chamada na teologia da prosperidade. E o Deus que faz bênção, das curas, dos milagres e das magias, né? E não se ensina, portanto, não se trabalha na doutrina, na formação da pessoa, no pensamento filosófico e antropológico. Por exemplo, por que é que eu estou insistindo nesse ponto aqui? Nós somos um país de mundividência bantu e san, o povo san e o povo bantu. Nessas mundividências, a parte o ser humano, a pessoa humana, é o centro dentro da comunidade, ou seja, a identidade da pessoa é compreendida dentro da comunidade. Sem a comunidade, a pessoa não tem sentido. E agora utiliza-se muito a expressão, gosta muito de usar a palavra Ubuntu, que é de uma palavra bantu da África do Sul. O pensamento cristão, a antropologia cristã, o que é que ela inspira? O pensamento cristão inspira que no centro do pensamento esteja a pessoa humana. Chama-se filosofia personalista. Para terminar, Frei, a missão do cristão, vou terminar isso. A missão do cristão, de qualquer cristão, seria qual? Cuidar do ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Se você acredita que uma pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus, então a tua missão existencial é cuidar que essa imagem não seja calpestrada. É você, portanto, levantar a voz, revoltar-se, e aqui quero fazer chamada a um filósofo ateu que é Alberto Camus, que escreveu O Homem Revoltado. A revolta é sinônimo de solidariedade. Quando o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, é espezinhado, é calpestado, e o cristão quer fazer apelo aos amens e aleluias, e não faz profecia, portanto, aí está o fracasso e a falha do cristianismo hoje. Muito obrigado. Manuel José, a classe jornalística é aquela que você muito critica, que tem dificuldade de lidar com a verdade, de se transformar num palco predileto para as agendas dos políticos, mas aqui a responsabilidade dentro daquilo que é o dever dos órgãos e dos jornalistas de contribuir também para a pacificação, para a reconciliação. Parece que o papel tem sido invertido.
num sentido contrário desses valores que muitos aprenderam nas academias. O que é que está a acontecer com o nosso país? Bom, eu vou pegar numa deixa do um pouco com o Dr. Rui Verde, quando dizia que do painel é o único que de fora tem uma leitura, não nessas palavras que estou a dizer, uma leitura mais isenta. Dizendo isso, é assim, eu vou dar só um exemplo, mas não é para se chatear, doutor Custódio. Veja que o doutor Custódio, quando fala, e eu já disse uma vez aqui, ele não consegue sair, não consegue despir-se dos limites da partidários. função política. Não consegue. Por mais que ele se esforce, ele não consegue sair. Eu gostaria de ter o doutor Custódio analista. Mas por mais que ele queira, ele não consegue. Por causa da parte. Agora, em relação àquilo que eu estava a dizer, que é antropológico, portanto, a nossa questão depende muito do propósito. Não basta só falar. Por exemplo, o que o Dr. Rui Verde disse, mais coisa, menos coisa, que nós tínhamos que fazer um restart, ou seja, começar de novo. Porque a forma como nós começamos determinou, né, é determinante da postura das pessoas. Por isso é que eu dei esse exemplo do Dr. Custódio e do outro lado também. Eu olho, por exemplo, para o presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço tinha uma oportunidade de ouro para cimentar essa questão da reconciliação. Oportunidade de ouro. Mas não devia ser o próprio presidente. Essa questão, por exemplo, da distribuição das medalhas. Não pode ser, porque o presidente é parte. Mas aqui o mal reside nos políticos ou no próprio povo? Isso e não fuja da pergunta sobre o papel dos jornalistas que eu lhe coloquei. Vou lá chegar, Horácio. Porque não pode ser alguém que determina, não, a quem vou dar a medalha, por exemplo. Isso parece uma coisa assim, sem significado, mas é muito determinante. Não podia ser. É como os sul-africanos fizeram. Era alguém neutro a fazer esse papel. Não pode ser a parte. E no nosso país temos essa pessoa porque neutra, a parte que podia desempenhar esse papel. Não dá certo. E eu não estou a dizer da pessoa que está lá. Está a dizer de quem? Qualquer pessoa que estivesse Está a falar lá. de quem? Está a falar de quem? Por isso é que eu falei do aspecto antropológico. Né? A questão que o Dr. Riverde levantou da Constituição, da forma como a nossa Constituição está, e já lhe chamaram de princípio atípica. Não pode, não vai resultar, não dá. O Presidente da República, essa é a parte só, e eu vou falar assim, sem o rigor acadêmico, o Presidente da República ser também ele próprio parte interessada no jogo, quando ele é presidente de um partido que participa. Não dá certo, mesmo que fosse eu. Mas aqui também não dá certo. Mano José, não estaremos aqui a pontapear as normas democráticas, porque como presidente ele está a exercer, mas sabe que ele tem de estar ali de acordo à vontade do povo. Não. Tudo emana do ser, da pessoa. Eu vou só contar mais breve, um episódio porque eu estou a dar 2 minutos. Sim.
A minha filha estava num colégio e ela agrediu, né, uma colega e levou outro amigo e agrediram. E então fui chamado no colégio. Senhor fulano, encarregado de educação da fulana, vem para aqui, temos um assunto, a sua menina envolveu-se, tal. Eu fui para lá e também chamaram a contraparte, os pais da menina agredida. Eu, quando chego lá, por causa do tamanho que tenho, assim ao chegar, aquilo influenciou a outra parte. Tá vendo? A senhora da outra parte... O suporte físico assustou. Depois, a senhora disse assim, ainda chamaram aqui para vir mais desagredir, já agrediram a minha filha, ainda chamaram mais o pai. O caenche. Pois, e ela ficou surpresa. Esse indivíduo mesmo, esse tamanho todo, ficou surpresa quando eu comecei a falar. Sentados, ela estava à espera de que eu fizesse apologia de defesa. Mas essa história, da minha filha. como podemos perceber essa história naquilo que nós estamos a falar? E elas ficaram surpresas. Por Como... quê? Sim. Quando eu disse que, por exemplo, o presidente João Lourenço teve perdeu uma boa oportunidade, ele devia fazer isso, delegar. Para a Constituição já não dá, já está ali a Constituição, já não dá, né? Delegar isso para fazer essa parte da reconciliação. Porque é muito sério isso. Né? Isso galvanizaria para terminar, Manuel as José, pessoas da outra parte. Porque, veja, isso já extrapolou para outra área. Sim. Para outras áreas, outras pessoas. A pergunta já que você me fez em relação ao jornalismo. Mesmo no jornalismo, há resquícios do que se passa na política. Primeiro, é uma coisa que eu não gosto muito quando dividem a classe. Jornalistas dizem públicos assim, e privados. Jornalista dos órgãos públicos e jornalista privados. dos órgãos Mas comportam-se privados. assim, muitos dos nossos colegas A comportam prática assim. é exatamente assim. Também eu sou visto os jornalistas assim de esguelha. precisam ser reconciliados. Exatamente. Mas é resultado disso mesmo, daquilo que nos é feito na política. Essa questão ferrenha de tratar as coisas e tal. É um pouco aquilo que nós estamos a viver, a falta Extrapola. de um país reconciliado. Se eu vou num órgão, essa questão do jornalismo, vou fechar com esse Termine. pessoal. Eu trabalhei para uma rádio comercial de Luanda. Enquanto nacional. Quando eu mudo, e mudo exatamente para o órgão internacional, eu costumo sempre contar isso. Eu quando disse, e a mesma pessoa que me atendia, Já não foste a mesma pessoa, não quando eu disse, fulano de tal, estava para entrar até, depois, vai. A mesma pessoa a atender, eu entrava. Bastou mudar Tudo para mudou. um órgão supostamente hostil aqui, já não conseguia entrar. Tá bem, muito obrigado. Muito obrigado. Então, Manuel José. isso está nas pessoas. Está nas pessoas. Um minuto, Dr. Jaime. Como podemos olhar o país? Já fez aqui uma perspectiva daquilo, já caracterizou. Ora, você está a seguir a ordem, está a repetir o Dr. Jaime. Não, já estou a finalizar. Essa ronda é para finalizar. O Chipilica não falou nessa ronda. Então vamos para si, Tens 2 Vamos minutos. Só finalizar, já que Não, tens 2 minutos, podemos até depois surrupiar alguns minutos do jornal. Sim. Não, vamos a isso. No meu tempo o cronômetro funciona. Mas eu anunciei que eram 2 minutos, mas vamos a isso, Chipilica. Sim, mas Estamos a perder tempo. O Manuel José falou o tempo que deviam, né? Estamos a perder tempo. O Manuel Não, José mas era também só já para reclamou muitas reafirmar, vezes a questão do e tempo. Vamos a este isso. ponto parece ser importante. Sim.
quando eu falei na minha primeira intervenção, a soberania, isso tem que regressar, porque o discurso do vencedor está materializado em toda a estrutura do próprio aparelho do Estado. E não é só na fase eleitoral, mas tudo é conduzido sempre à manutenção do poder, não é para a criação de um clima de paz e reconciliação nacional. Ou seja, as instituições que nós temos, que foram construídas no pós-guerra, depois do 4 de abril, continuam a cumprir os fins do monopartidarismo. Por exemplo, a televisão pública de Angola continua a ter um comportamento de há anos. Então, você não pode falar de paz quando você tem uma estrutura do Estado que faz um papel de monopartidarismo. E o pior ainda é a capacidade de manipulação. Portanto, você não pode falar de um clima de paz, de reconciliação com esses elementos. E há também, o doutor já me estava a se referir que não, alguns jovens querem os discursos dos mais velhos para manutenção no poder. Não, é o próprio sistema que permite que esse discurso tenha algum palco. Esse olhar, por exemplo, como são feitos os comentários na televisão pública de Angola, como são feitas as matérias. Há dias, por exemplo, sobre a questão do AMBO, passou uma reportagem feita por um jornalista no momento nobre da televisão, que houve uma clara manipulação e ninguém diz nada. Qual é essa manipulação? Qual é essa manipulação, explica? O juiz faz a leitura, o presidente do tribunal faz a leitura. Está a se referir ao julgamento do AMBO. O jornalista pega a promoção do Ministério Público sobre as certidões no processo e faz uma colagem como se aquilo fizesse parte da decisão. Quando a decisão afastou a qualidade de arguido colaborador por desvalorizar completamente a intervenção. Ora, se desvalorizou a qualidade de arguido colaborador, significa aquelas provas que podiam ser levadas para a abertura de um processo autônomo morre. E no meio dos comentaristas, procuraram pegar nesta manipulação e dar a entender à opinião pública, aos telespectadores, que aquilo era o facto que estava a ser discutido, quando não era. Portanto, isto... Apoio verdade, esse é o fenômeno do apoio verdade. Exatamente. Então, o objetivo é a manutenção do poder a todo custo e fica difícil falarmos de paz e reconciliação nacional. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, doutor Jaime, um minuto para terminar a sua nota de conclusão. A paz é um facto, ele pode ter aqui os seus defeitos próprios da natureza humana e não podemos esquecer a influência dos factos que nos levaram à confrontação, como eu disse, já nos anos 60, que só terminou em 2002. É um processo que eu acredito piamente que todos os dias cada angolano faz um esforço no sentido de que aquilo que nos levou à guerra não volte a se repetir, que as nossas contradições sejam efetivamente resolvidas dentro da cultura de paz, procurar mecanismos da não violência, cultivar a paz, o amor, a solidariedade, a empatia em relação ao próximo. Isso é uma responsabilidade dos partidos políticos, do Estado em primeiro lugar, das famílias e de qualquer indivíduo de modo particular, porque a paz é uma responsabilidade de todos nós. Então foram necessários mais de 30 anos de contradição, com muitas vidas perdidas. O país foi adiado, o país foi atrasado, partimos o país, endividamos o país apenas por causa de contradições, pontos de vistas sobre o governo, sobre o país, sobre o Estado. Então nós temos que usar esta infelicidade da guerra como um aprendizado. Nunca mais partir para a violência como forma de impor verdades, como forma de resolver contradições. As nossas disputas de ideias, nossas diferenças
devem ser resolvidas. Aquilo que já está a se falar muito aqui da antropologia, né? Os africanos resolvem suas questões debaixo de um jango, debaixo de uma mulembeira, conversam e no fim de tudo há um abraço e cada um vai para a sua vida. Então penso que nós temos que continuar com esse caminho. Muito obrigado. Chipelica, volto para si, o seu último minuto. Chipelica. O último minuto. Sim, sim. Precisamos sempre desmascarar aquelas condutas e aqueles comportamentos que colocam em causa a paz e a reconciliação nacional, denunciando e manifestando de todas as formas que a Constituição e a lei nos permitem. E estou muito mais preocupado, a maneira unilateral como a imprensa tem atuado. Ok. Sobretudo a imprensa pública. Então, hoje está a economizar nas é uma palavras, doença isso é muito bom. que a paz não consegue resolver. Doutor Custódio, seja telegráfico tal como foi o Chipelica, 1 minuto, a sua nota final. Olha, eu entendo quem fala que nós temos paz no nosso país. Para mim, calar das armas não necessariamente é sinônimo de termos paz, né? É uma das componentes, mas se alguém me perguntasse hoje se de facto nós temos paz em Angola, certamente a minha resposta seria negativa em função do facto de que passaram-se 23 anos e, infelizmente, a realidade de hoje, sobretudo do ponto de vista social, que é uma das minhas maiores preocupações, dizem-me que, infelizmente, Angola não tem paz. Angola não tem paz porque nós temos fome. Angola não tem paz porque nós temos desemprego, temos corrupção. Angola não tem paz porque, infelizmente, ainda temos um sistema judiciário completamente partidarizado, instituições enviesadas do ponto de vista político. E eu não posso, simplesmente, num contexto esse de completa intolerância política, de falta de reconhecimento e de aceitação do outro enquanto sujeito, enquanto parte daquilo que todos nós somos, dizer que nós temos um país que efetivamente tem paz. Não temos, não. Com todo o respeito, não temos. Obrigado. Manuel José, seu último minuto. Olha, eu vou aproveitar o último minuto para, se calhar, uma sugestão. Porque passado já ninguém altera. Aquilo que passou já foi. E o que vejo aqui é mais as pessoas a se apegarem naquilo que já passou, enfim, ferrenhamente. É assim. Eu vou deixar uma sugestão a quem decide no país. Para fazer assim. Quem decide não tem nome, Manuel José? Não, quem decide, todas as mães sabem, como dizem lá no bairro. Mas às vezes a mãe também não Mas vou sabe. deixar assim mesmo, só. Não quer citar. Para não ser coisa. É assim, por exemplo, a bipolarização que existe em Angola e que é transferida para outros setores é mesmo nociva também. Quando eu estou falando da bipolarização, estou a falar MPLA de um lado, UNITA do outro. Por exemplo, se eu fosse a pessoa que decide... A UNITA nunca governou, doutor Jaime. O doutor Jaime fala como se a UNITA tivesse governado. Não, Manuel José. É Manuel José. E eu não disse que a UNITA governou. Ouça, primeiro... Polarização. Não, já estamos finalmente, já estamos a terminar, doutor Custódio. Então, não admite que há polos. Há polos. A bipolarização é essa, que tem UNITA, tem MPLA, meu, isso é tudo evidente. Não, mas o sentido... doutor Custódio, por favor, não temos mais tempo, vamos respeitar o tempo que estamos a reservar para cada um de vocês. É exatamente aquilo que eu disse aqui. O tempo é sagrado. O doutor Custódio ali está se comportando como UNITA, tá vendo? É por isso que ele não consegue nem sequer ouvir. Nem sequer ouvir o que é que... Ele, antes de concluir, ele já está a fazer a conclusão dele. Por quê? Porque ele está ali não como analista. Tá vendo? Ele é partidário ali. É exatamente o que ele está... Por favor, vamos olhar para o tempo. Ele temos não muito pouco concluir. tempo. Sim, vamos a O que isso. eu estava a dizer? Acabou por surrupiar 30 segundos do Manuel José. Vamos a isso então. Essa bipolarização Sim. que existe, está aí, não vale a pena queremos negar. Devia ser resolvida a quem decide e não é a UNITA, doutor Custódio. Quem decide?
Quem decide devia fazer assim. Mas, mano, José, tá Se ela aparece na falar quem televisão, decide. se ela aparece na televisão e diz assim, olha, porque aquilo que os jornalistas fazem é medo, aquilo que o Chipilica disse. Os jornalistas já agem por receio. Se um jornalista dos órgãos chamados de gestão pública estatal vai entrevistar, por exemplo, a Adalberto Costa Júnior, ele vai ter sanção, vai ter problema. Por quê? Por causa de cima. Então, se o indivíduo de cima aparecer e dizer Mas assim, esse indivíduo de cima é o presidente João Lourenço. pode ser. Pode ser, Já então que há é. outros. Pode ser. Yeah. Podia ser também a nível Então, mais baixo, mas pode ser. Se ele aparecer e dizer assim, convida mesmo o Adalberto Costa Júnior, por exemplo, é do Conselho da República. Convida-o, tipo na casa dele. Eu estou convidado e tal. Recebe-o. Seria um sinal de reconciliação. Aquela mensagem, estou a Passaria. dizer, Horácio. Estou a dizer. No dia seguinte, você ia ver os jornalistas todos da televisão pública, da Rádio Nacional, iam correr para ir à procura do seja, Adalberto Costa O Júnior. presidente João Lourenço e o presidente Sim. Adalberto num restaurante Sim. a tomarem um. E a falar mesmo, um quer dizer, sumozito. abertamente, assim. A falarem mesmo, é para vamos deixar disso e tal. Não, José, não está a sonhar demais. É aí, por isso é que está a dizer. Está a me dar resposta. Que a reconciliação é sonho. Fico já por aqui. Muito obrigado. Doutor River, do seu último minuto. Hoje foi interessante a conversa, está a ser bastante interessante e com esses momentos um pouco atípicos, mas fazem parte do ponto de equilíbrio do Doutor River, do seu último minuto. Bom, muito rapidamente, como já disseram, temos é que olhar para o futuro e enterrar o passado. Que estou a ver que é difícil enterrar, mas enfim. E ver que estes tempos são muito perigosos. A guerra efetiva, não a mera ausência de paz, está no Congo. Houve aquele morticínio em Moçambique. Digamos, o ambiente internacional está muito perigoso. Portanto, é bom aqui haver muitas cautelas em Angola em relação ao futuro. E não se está sempre a ressuscitar velhos fantasmas. É só isto. Muito obrigado. Frei Angalo, para terminar com o Gama. Eu sempre digo, a verdade é a coisa mais importante. É bonito falarmos disso, tanto. Eu acredito que é um discurso que eu chamo sofista, fazer sofisma e dizer, pronto, o país já sofreu 30 anos de guerra, e são puros sofismas. O que é importante ter em conta é o seguinte: o ser humano é um animal. Quando você encurrala um animal, chega um momento que esse animal pode se revoltar. Okay? Então, as sucessivas situações de humilhação, de maltratos, isso, podem criar revolta. É preciso sermos objetivos e verdadeiros. O momento de resolver os problemas é agora travando as mentiras, travando as manipulações, porque não é, portanto, inventaram aquela história das 60 toneladas. Não é isso? Mas vão apertando, vão apertando. Nós já tivemos situações em Angola, por exemplo, que os bandidos, que são sinais, bandidos foram queimar uma estação da polícia. População que se revoltou fez. Portanto, o excesso de injustiças e opressões leva a situações desesperadas e perigosas. Portanto, é preciso que evitemos os discursos românticos e sofistas e olhar para a objetividade, olhar para a verdade. Portanto, os golpes de Estado que têm se sucedido no continente africano, que graças a Deus não têm privado morte, não é isso? É sonho de muita gente para a mudança. Essa é a verdade. Portanto, o que é preciso em Angola? É preciso a reconciliação. Passa por uma questão de mudança. Portanto, a palavra na igreja, quando se fala de reconciliação, fala-se também de penitência. Penitência significa o quê? Mudar de rumo. Portanto, e recompensar, vamos reparar os danos feitos. Isso é que leva à reconciliação. Portanto, a reconciliação e a penitência implicam reparação. Mas para você reparar, precisa de reconhecer o erro. Aquele exemplo que o Manuel José estava a dar aí, por exemplo, do presidente da República aí na televisão, ou então encontrasse um almoço com o Adalberto Costa Júnior, portanto, seria pelo menos um pedaço um sinal do processo de reconciliação entre
Olha, seria uma coisa fantástica. Entre, por exemplo, as duas fações que nós temos no país. Okay? Porque o povo em geral, a sociedade angolana, graças a Deus, e nós temos que agradecer, é sábia e não é divisível a sociedade. Nós temos divisões vindas dos falsos, dos pseudo-intelectuais, vindas das fações partidárias, mas a nível social ainda temos saúde. E é preciso preservar essa saúde. Muito obrigado. Terminamos consigo, José Gama. Bom, nós entendemos que devemos continuar a investir na manutenção do diálogo para que haja paz. Devemos também investir na educação, porque promover uma cultura de paz passa também pela educação e pela preservação da memória histórica e no sentido de criarmos narrativas que possam reconhecer o passado de cada parte e que possam também inspirar a cooperação para o futuro. E para a paz, no caso de Angola, precisamos de reformas profundas, reformas institucionais, e essas reformas também têm que passar pelas reformas sociais, económicas, de forma que todos possam se beneficiar dos feitos da paz e terminar com as desigualdades sociais. Partilha também dessa opinião em que a reconciliação e a paz faz-se com as lideranças e as lideranças deviam dar exemplo nesse sentido. Temos um país em que o presidente do MPLA e o presidente da UNITA raramente sentam à mesma mesa, quase que é inédito ver essas figuras andarem juntas. Como Sim, porque as pessoas inspiram-se desafiar, líderes, como desafiar essas líderes figuras a políticos. encarnarem uma outra visão que possa efetivamente contagiar o país para esse espírito de paz e de reconciliação? Exato, como dizia, as pessoas inspiram-se nos líderes políticos, religiosos, culturais, músicos e tudo o que esses líderes e opinion makers, figuras forem a fazer, as massas depois seguem. Quando o chefe de Estado exclui os seus principais parceiros na feitura da paz, as suas bases também nunca vão respeitar este parceiro. Então vamos continuar a ter este clima e esta cultura de desrespeito ao outro e com isso colocamos a paz também, a paz social ameaçada. Muito obrigado, José Gama, e obrigado a todos que estiveram connosco nesta edição, a primeira do quarto mês do ano 2025. Ficam aqui os abraços de Cláudio Merda Costa, ela que esteve a comandar a redação desta casa de rádio, a Aurébio dos Reis, o René Agostinho e o Caçulo, que assegurou a parte da sonoplastia desta rádio. Eu sou o Abraço dos Reis. Claro, fica aqui a promessa de estarmos de volta daqui a 7 dias. Fique bem e não se esqueça, daqui a pouco teremos o principal jornal desta casa de rádio com a Aurébio dos Reis. Até a próxima semana.